E aí, pessoal, beleza? Hoje nós vamos explicar sobre um algoritmo bastante popular em aprendizado de máquina, conhecido como KNN, tá? K-Nearest Neighbor, tá? Do inglês. Em português é K vizinhos mais próximo, tá? Ele é um algoritmo bastante simples, né? E a ideia é a gente explicar ele pelo fundamento que ele apresenta, né? E assim, apesar dele ser muito simples, quando utilizado corretamente até hoje, ele consegue entregar resultados bastante interessantes, tá? Então, é um algoritmo bastante utilizado, né, pela simplicidade dele e também pelos resultados que ele pode dar, tá? Então, vamos lá. Então, aqui no quadro, qual que é a ideia do KNN? O que você faz é você vai considerar o seu espaço de representação. Então, o formato de entrada desse algoritmo é um formato tabular, né? Então, como se fosse uma planilha em Excel de linhas e colunas, né? Onde cada linha é um exemplo. A maior parte dos algoritmos vão ser assim, tá? Com exceção de coisas de deep learning que a gente pode extrapolar isso um pouco para outros formatos. Mas aí cada linha é uma instância, um exemplo, né? E aí cada coluna são as características dessa instância, né? Tentando pensar num problema real. Cada linha é um paciente, cada coluna são as características do paciente, né? Então, se é peso, altura e por aí vai, né? E aí existe o atributo classe, né? Então, aprendizado supervisionado, onde a gente vai tentar usar esse atributo classe para predizer nosso exemplo, tá? Eu vou, hipoteticamente, aqui desenhar um exemplo bastante simples, que é o que eu normalmente utilizo para explicar esse algoritmo. Então, imagina aqui, eu tenho as características de peso e altura, tá? Eu ponho um H por causa do inglês de height, tá? Poderia ser weight and height, né? Mas, anyway, vamos deixar assim. Então, o que vai acontecer é que, normalmente, homens, eles têm um peso e uma altura maior, né? Então, os homens vão ser considerados, então, x positivo vai ser considerado homem e negativo vai ser mulher, tá? Então, vamos pensar assim. Normalmente, os homens vão estar representados numa região considerando peso e altura, né? Na média, o que acontece é isso. Os homens são normalmente mais altos, né? Hipoteticamente, você tem alguns outliers aqui perdidos, né? Alguns outliers perdidos na parte de baixo, e aí o que acontece é que mulheres normalmente elas são mais baixinhas e mais levinhas, tá? Biologicamente, e obviamente existem alguns outliers, né, para cá, ok? Então, considerando esse espaço de representação, o que o KNN faz? Ele vai considerar esse espaço de representação para dizer se dado um peso e uma determinada altura, qual é a chance, né, ou qual é a chance de um ponto ser homem ou mulher, dado essas características, né? Isso na média, né? Na média, homem historicamente é maior e mais alto, maior e mais pesado, e mulher normalmente é mais baixinha e tem um peso mais leve, tá? Então, o que acontece é o seguinte: se eu apresentar um ponto, vou colocar aqui de uma outra cor, um ponto desconhecido, por exemplo, se eu coloco ele aqui, né? E aí, a chance dessa pessoa ser... qual é a chance maior desse ponto ser homem ou mulher, né? Ou seja, se eu fosse dizer aí, esse ponto verde aí, é homem ou é mulher, tá? Baseado nos nossos dados aqui, ele é mais próximo, né, dos positivos. Então, a gente diz que ele tem mais chance de ser positivo, tá?
Se a gente tiver um outro ponto aqui embaixo, de maneira análoga, eu vou ter, eu vou ter um exemplo negativo. Eu vou pôr aqui direto negativo. Tá, então esse ponto aqui é negativo. Tá, a chance dele ser é maior a chance dele ser negativo. E aí, como é que o KNN funciona baseado nessa analogia? Ele é fundamentado nessa ideia de que pontos que estão próximos ao exemplo, se eles forem positivos, é mais provável que ele seja positivo. E pontos próximos ao ponto que a gente quer descobrir, se eles forem negativos, a chance maior dele é de ser negativo. Tá? Essa é a ideia, bastante simples. Tá? O que ele faz? Ele analisa a vizinhança. Né? Então, se a gente considerar, por exemplo, K igual a 3, né, igual a 3, eu vou olhar os 3 vizinhos mais próximos do meu ponto. Então, o vizinho mais próximo desse ponto verde aqui, né, seriam, talvez, eu vou chutar aqui, né, mas vamos supor que sejam esse e esse, né? Então, se a gente olhar na vizinhança, né, então, no conjunto dos vizinhos, né, o que a gente vai ter com K igual a 3? Vai ter um conjunto de exemplos onde eu tenho um positivo e um negativo, né? E aí, como a maioria da vizinhança de 3, 2 são positivos, né? Então eu tenho 2/3 sendo positivo e 1/3 sendo negativo. Quem que é maior? Esse aqui, logo a chance dele ser predita como positivo é maior, então a classe desse exemplo vai ser positivo. Tá? A mesma coisa vai acontecer aqui. Esse exemplo aqui que caiu aqui, quem são os 3 vizinhos mais próximos a esse ponto? Vão ser esses 3 aqui. Então, nesse caso, os vizinhos desse outro ponto aqui, vizinhos do negativo, né? Vou pôr aqui vizinho. Bom, os vizinhos daquele ponto ali vão ser todos negativos. Né? Então eu olho o conjunto de vizinhos mais próximo e aí esse cara vai ser... eu tenho 0 positivo e eu tenho 3 negativos. Né? E aí normalmente a gente normaliza isso, né? Por 3. Né? Então a gente tem isso, ok? Então eu tenho 100% aí de... Se a gente for olhar, né, converter isso para números, né, esse cara aqui tem 0% de ser positivo e tem 100%, né, de ser negativo. E aqui eu tenho 66% para ser positivo, né, vou usar a mesma notação, 0,6 para ser positivo, 0,66, né, em dízimo. E 0,33 para ele ser negativo, tá? Então o algoritmo funciona assim, ele olha a vizinhança e aí com isso você diz se o exemplo é positivo ou negativo, tá? Essa é a ideia principal do método, ok? Bom, vamos continuar. Eu vou dar uma pausa aqui e eu vou continuar explicando algo, assim, em princípio, o básico do algoritmo é esse, tá? Eu vou continuar no próximo vídeo explicando alguns detalhes, ok?